Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, poder do povo. Olha aí, acho que você já está entendendo desde agora. Tema de hoje, poder do povo. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Vamos lá. Abraham Lincoln, você já ouviu falar dele, né? Ele foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, da história. Ele fez a seguinte frase sobre o poder do povo e a democracia. Então, qual a frase dele? A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Vou repetir. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Manter ou buscar uma verdadeira democracia é muito importante, porque precisamos lutar pela nossa liberdade. Senão, alguns poderosos retiram a nossa liberdade pouco a pouco, de forma disfarçada. Então, pouco a pouco, vão retirando a nossa liberdade de forma disfarçada, até que acordamos um dia sem liberdade alguma. Esta retirada da nossa liberdade está acontecendo em alguns países do mundo, inclusive no Brasil. Então, em vários países do mundo estão retirando a liberdade das pessoas, inclusive no Brasil. Mas como alguns poderes tentam, pouco a pouco, retirar a nossa liberdade? Então, vamos mostrar as estratégias que eles usam. Observe o que esses poderosos fazem atualmente, inclusive no Brasil. Então, observe em primeiro lugar o quê? Censura. Estão censurando algumas páginas do YouTube, Facebook, da internet em geral, né? Que denunciam os abusos destes poderosos. Então, uma das estratégias é a censura, que você já percebeu. Aí você pode me perguntar, mas a censura não acabou no Brasil? Ah, André, eu tinha a impressão que a censura já tinha acabado. Não, ela voltou com toda a força. E eu te respondo, a censura não só voltou, como atualmente está muito pior do que no passado. Esta censura derruba páginas no YouTube, Facebook, Instagram e outros da internet, bem como persegue YouTubers e outros informadores das mídias sociais. Então, o que podemos dizer? O poder do povo pode exigir o fim da censura no Brasil. E aí você vai dizer assim, não, mas o povo não tem poder nenhum. Não, o povo tem todo o poder para exigir o fim da censura no Brasil. Segundo, prisões. Prisões de quem? De quem pensa diferente. Em alguns países do mundo, fizeram até centros prisionais bem semelhantes aos campos de concentração dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Em alguns países do mundo estabeleceram, eles mudaram o nome para deixar o nome mais bonitinho, mas é muito semelhante aos campos de concentração que existiam na Segunda Guerra Mundial, feito pelos nazistas. Aqui no Brasil, não tem esses centros, ainda bem, né? Mas voltaram às prisões políticas daqueles que ousam enfrentar os poderosos. Então, aqueles que têm uma opinião contrária e tudo mais, eles estão sendo presos, voltaram prisões políticas. E você acompanhou tudo isso. Então, o poder do povo pode exigir o fim das prisões políticas no Brasil e deve exigir o fim das prisões políticas no Brasil. Terceiro, desinformação.
Então a grande mídia faz contínuas desinformações. Eu fiz um programa só sobre desinformação. Então você pode procurar no YouTube esse meu programa sobre desinformação. Mas o que é desinformação? Então eles fazem contínuas desinformações. Deixa eu te explicar como é. Eles falam de uma notícia que aconteceu, por exemplo, esse atentado que aconteceu perto do aeroporto de Cabul, ou a retomada do Talibã lá no Afeganistão. Então eles vão dar essa notícia, mas com uma versão muito esquisita, muito diferente dos verdadeiros fatos. Então, desinformação é aquela notícia distorcida pelos comentários e opiniões da grande mídia. Porque o que aconteceu, em poucas palavras, foi a saída com data marcada do exército norte-americano, que eles disseram a data que eles iam sair. E deixaram armamentos lá. Então, é claro, o Talibã sabia a data, deixaram os armamentos, com toda a facilidade, voltaram ao poder e retomaram o poder no Afeganistão, mas com toda a facilidade. Então é um tanto quanto estranho, e esses detalhes estranhos a grande mídia não passou, para que a gente observasse o que está realmente acontecendo lá. Então, por exemplo, quando a grande mídia não comenta que o Talibã saiu, subiu ao poder no Afeganistão por causa da estratégia errada de Biden. Vamos deixar errado para deixar assim, nesses termos, né? Vamos deixar que ele errou para ser assim muito, vamos dizer, fazer um eufemismo, ou vamos deixar mais brando o comentário. Então, no mínimo, ele errou, né? Você pode dizer assim, não, André, foi proposital, eu tenho certeza. Bom, mas no mínimo ele errou. Então, além de desinformar, a grande mídia não traz as informações mais importantes que acontecem no mundo, trazendo pautas secundárias para distrair a população. Então fica aí com pautas que as pessoas não se interessam, com pautas totalmente secundárias, e os problemas mais sérios do mundo não fala. Então fala uma coisa ou outra, de forma distorcida, com comentários que trazem muita confusão. Então a desinformação que eles fazem está trazendo imensa confusão. Conversando com as pessoas, eu percebo essa grande confusão. Então ninguém entende direito o que está acontecendo, por causa da desinformação. E aí a estratégia relativa à pandemia vai progredindo, porque eles não informam direito, então fica todo mundo confuso, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Bom, por enquanto, não tem outra alternativa a não ser buscar as mídias independentes. Então, busque as mídias independentes. Quais são as mídias independentes? São aquelas que não têm tanto compromisso com o sistema corrupto instituído. Então, elas não são patrocinadas por esse sistema. Então, elas podem falar a verdade, elas podem noticiar o que realmente está acontecendo no mundo e com opiniões mais próximas da realidade. E não aquelas opiniões assim confusas, atrapalhadas, que fazem com que a população não entenda direito o que esteja acontecendo. Para você pegar um exemplo histórico um pouco anterior, por exemplo, os constantes conflitos entre Israel e palestinos, Israel e povos ao lado, a mídia desinformava tanto que ninguém entendeu esses conflitos. Então, para entender realmente esses conflitos, você tem que sair um pouquinho da mídia, estudar profundamente os fatos históricos que redundaram, né, na criação do Estado de Israel. Teve até um brasileiro muito importante chamado Oswaldo Aranha, que foi muito importante
nessa retomada do povo judeu, de Israel, e entender por que foi feita a faixa de Gaza, entender por que foi feita toda aquela estruturação, entender os conflitos com Jordânia, Síria, Líbano, as guerras que existiram. Então, temos que entender toda a perspectiva histórica e também os fatos recentes, o que realmente aconteceu recentemente, para entendermos o que acontece naquela região. Senão ficam essas informações desencontradas que ninguém entende. Então eu ouvia muito esses comentários. Quanto mais notícias eu ouço, né, sobre o que acontece naquela região do mundo, menos eu entendo. Por quê? Desinformação. Então, ora a mídia tinha, vamos dizer, o patrocínio de um lado, ora tinha o patrocínio do outro, e falava a partir desses patrocínios e não a partir dos fatos e do que realmente deveria transmitir. Então, como é que você faz na atualidade? A grande mídia realmente só faz isso, né? Então, a partir dos seus patrocinadores, né, de quem patrocina essa grande mídia, então eles vão falar conforme esses interesses econômicos e políticos ou aqueles interesses econômicos e políticos. E nós temos grandes mídias, uma grande mídia, talvez, independente no Brasil. Temos, acho que uma... temos mais, mas uma que tem grande expressão. As outras não têm grande expressão. Então, pelo menos uma está surgindo. Então, por enquanto, estão surgindo mídias independentes. Então, procure mídias independentes, porque aí você tem os dois lados. Você não tem um lado patrocinado apenas, porque a grande mídia tem um lado patrocinado e fica só falando isso, né? Então, você tem os dois lados e você aí sim chega às suas próprias conclusões. Vibe Mundial 95,7